Curso avançado de viagem astral. Primeiro devemos avaliar como funciona o corpo, que é receptáculo da alma, ânima. No final do século XIX, o próprio cientista Ivan Pavlov, russo, ao pesquisar o funcionamento do sistema gastrointestinal nos seres vivos, descobriu uma nova técnica, que na verdade já é nata no próprio organismo, que é o reflexo condicionado. Ou seja, posso dar inúmeros exemplos. Você comprime ou aperta uma parte do corpo, e isso força o sangue a ir lá checar o que está havendo. Por isso que você vê a realidade da mancha roxa, onde bate, o vermelhidão. Acontece também no intestino. Por exemplo, se a pessoa está constipada, serve como escabouço você estimular, por onde passeia o estímulo, é onde as coisas podem acontecerem. Acontece também com o DNA, cujos registros, inclusive metafísicos, passeiam por ali. Então, por exemplo, a pessoa, através de uma constipação, e vocês vão ver que tem ligação com a alma presa dentro do corpo, é dado um estímulo através de um comprimido ou uma lavagem intestinal. Se faz isso até com cães. O próprio Pavlov receitava isso quando os animais estavam cabisbaixos. Então, isso força ao intestino entender que é hora de expulsar. O esfíncter fica estimulado para fazer seu trabalho. Também Pavlov teria criado a técnica do sininho, que já existia entre as vacas. Você faz... É a filosofia do pastoril. Você faz o sonzinho do sino, o animal, portanto, ouvir no mesmo horário, e vamos brincar um pouco com o canal, ele associa que está na hora, como assobiar para o cão. Se você faz com o mesmo tom, usando os mesmos gestos padrão, o animal, com aquela sua mente ainda incipiente, mas ali, porque ele tem que ter esse mecanismo, nem que seja em porcentagem mínima, para elaborar a caça, senão não sobreviveria aqui, ainda mais em meio à selva, se ele é selvagem. Então todos esses estímulos fazem o sistema nervoso associar a hora do trabalho e a hora do descanso. Por exemplo, quando você medita todo dia, não necessariamente no mesmo horário, mas diariamente, quando você fecha o olho, o sistema nervoso central já entende que você está relaxando, que é momento de relaxar e desabilitar certas funções, que são funções de escape, de emergência. Muitas das funções instintivas naquele momento são contestadas, elas são bloqueadas, impedidas, porque não há necessidade. Ali o organismo, ele tem que se recompor. Na hora do sono é a mesma coisa. E por que que o sono produz sonhos? É o expurgo. É mais uma função do organismo. Por quê? Você imagina que estás em corpo físico, dentro de uma pesada camisa de força. Você tenta se mover, você quer se coçar, você quer ir ao banheiro, ou simplesmente sair daquela postura de desconforto.
A primeira brecha que você encontrar, perdão por gaguejar, você tende a escapar. Veja que só pelo fato de que você pode se movimentar, a inércia te incomoda. Por isso que todo o criminoso, aquele que deve para a sociedade, ele teme ser punido, porque ali primeiro ele vai ficar com os pensamentos dele, sem interagir com os demais. E tudo que é de bom e de mal vai vir à tona. Porque é o seguinte, uma coisa, como diz o Dr. Lair Ribeiro, é o seu poder posicional. Que é esse, vamos dizer, que você conquista entre sociedade. Mas o poder pessoal você nunca perde. Ele não oscila. Ele não é dado e nem perdido. Então você sempre querá ter a sua legítima razão. Então você vai querer fugir dessa prisão se você encontrar uma brecha que lhe caiba, né? Um pequeno buraco, se você não ficar entalado. A maioria da humanidade está entalada em sua prisão. Ela até tenta, ela ouve sobre, lê, vai na escola iniciática, religião, ouve amigos, ouve canais como o meu, mas na hora de passar pela cela, o buraco é muito curto, porque ela mesma cavou pouco, e não consegue se libertar de si mesmo. Então, o sistema nervoso central, ele trabalha com associações, comparações e estímulos. Tudo é assim. Por exemplo, estimular a área do baixo ventre, ou seja, sexual, cria também expurgos. E você sabe do que eu estou falando. Comer demais convida o estômago a trabalhar muito mais. Então possa que dê problema por baixo ou por cima. Na realidade da regurgitação, você pode devolver por onde entrou. E tudo é assim. Então, associando a técnica científica do Dr. Pavlov, no final do século XIX, tendo descobrido o reflexo condicionado, para a alma, a psique, e depois nós vamos ter que explicar que não pode ser uma crença subjetiva sobre isso, ela, por ver que o corpo não corresponde mais aos seus movimentos, ela praticamente se incomoda. E a primeira brecha, que é o sono, ela foge, ela escapa, se distancia do corpo, mas assegurada de que há uma conexão ainda com o corpo que já vamos chamar de cordão de prata. Vocês entenderam a associação? Espero que sim. E antes disso, é preciso estímulos. Por exemplo, tem a técnica do copo d'água do próprio Pavlov, né? Pavlov teria criado uma técnica em que você toma um golinho d'água, olha para o copo d'água e eu ainda complemento. Você pode ver o que você quer saber dentro do copo d'água, por exemplo, um objeto de busca, por exemplo, uma nota de dinheiro, digamos R$100 dentro desse copo. Claro, você não coloca R$100 dentro do copo, você vai molhar a nota, vai perdê-la, provavelmente. Mas você vê na água e você toma. A pergunta é, como eu faço para ganhar R$100 em 24 horas? Você vai dormir com isso e no outro dia toma mais um golinho d'água. O copo deve estar depositado te esperando do lado da cama. Você toma novamente. Você pode inclusive anotar seus sonhos. Você pode fazer isso também com a técnica da viagem astral. Que ela vai acontecer uma noite, certamente. Talvez a médio e longo prazo. Como acontece com essa técnica jamais ligada às coisas lineares, mundanas, né? Por exemplo, dinheiro.
Ninguém dá nada para ninguém, você precisa do valor aqui, a moeda de troca. Então possa que um dia você esteja tomando café, né? Fez a técnica 2 dias atrás, esqueceu, deixou de lado, aí aparece a resposta, por quê? Aí que entra a segunda parte desse vídeo. Qual é a idade que você tem, ou sua aparência, no outro lado? No outro lado da vida. Geralmente, 20 anos a menos. Então você rejuvenesce. Você quer rejuvenescer? Durma. Durma suficientemente, o necessário. Mas também não abuse. Porque a alma ficando o tempo justo e necessário para ela se recompor no plano dela, ela se revitaliza, traz essa impressão para o corpo, esse combustível. Lá ela rejuvenesce e ao entrar no corpo, no outro dia você já percebeu que você está mais jovial, você está com aparência melhor. Sim, é a alma que molda o corpo. Por isso que eu chamo isso aqui de curso avançado, porque você avança em todos os detalhes possíveis. Vamos lá no cerne do porquê que as coisas são o que são. O que é apresentado que a gente jamais questiona, a gente só aceita. É o livre engolidor, não o livre pensador, não. Mas deveríamos ser. E esse corpo astral, ele deve ser encarado como a crença que você tem no corpo. Por exemplo, você duvida que você tem um corpo físico? Você não pode fazer a mesma coisa com os seus demais corpos. Então pegue, se achar necessário, vá na frente do espelho e pergunte: esse sou eu? Sim, você vai dizer que é você, mas na verdade é parte de você. Agora faça isso no espelho e olhe olho ao olho do reflexo, né? Olhe nos seus olhos no espelho, olho a olho, e pergunte: alma, você é real? Depois afirme, pode ser mental ou verbal, não importa, o poder, o efeito é o mesmo. Você está aí? E ao mesmo tempo responda para si: sim, eu sou real, estou aqui. E você já pode começar nesse espelho dizer o seguinte, com afirmativa e convicção: corpo astral, saia de mim. Porque o cérebro, ele trabalha, junto com o sistema nervoso, com afirmações. Por exemplo, por todo dia você ver seu corpo, ver as outras pessoas, você distingue rostos, você decora nomes, né, números, endereços. Por ter feito isso pelo menos 3 vezes na vida, o mesmo trajeto, o mesmo ato. Porque o subconsciente, ele grava, tende a gravar a 3 repetições, recorrências da mesma coisa. E nisso que é chamado de aprender, né? Aprender é capturar dentro de si. Aí não sai mais. É além de, né, aprender. É além de agarrar. Eu agarro e me torno aquilo. Aí fica difícil separar. Por isso que não existe desaprender, e sim aprender. O que acontece, talvez, é o esquecimento. Esquecimento é falta de clareza, falta de aquecimento naquele corredor onde está a memória. Aí, por exemplo, o projetista tem a seu favor o mantra gnóstico, não por ser gnóstico, mas é porque ele funciona, teste. Inclusive, quando você está numa situação que perdeu alguma coisa, né, de primeira necessidade, que é a chave da casa, a chave do carro, você deve né, sair, estar com pressa, tem que fechar a casa, perdeu. Raon, Gaon, para qualquer situação, mas ele funciona muito bem para os sonhos, né? Quando você acorda, antes de você anotar, você vai fazendo 3 vezes, você vai ver, ele começa a te levar para os arquivos, para os corredores, ou portas dessas coisas que ficaram guardadas.
e só fica guardado aquilo que é importante. Por exemplo, mecanismos de dor no sistema solar não, sistema nervoso, eles só existem porque estão sendo registrados constantemente e afirmados. Por exemplo, a criança, quando ela cai pela primeira vez, ela não chora. Ela olha, né, ainda no tombo, né, no chão, ela olha para o rosto dos seus pais. Dependendo da reação, porque ela está tentando entender o que é dor, né, pode ver que a criança, mesmo ela, né, você sabe que ela está sentindo dor, mas ela tenta interpretar, e como ela não tem comparação, ela olha para os pais fazem aquele rosto de parece que a dor é neles. A criança, através de mecanismos naturais, ela começa a lacrimejar, ela começa a chorar. Ela coloca para fora. Aí entendi a dor. Agora o sofrimento é que é opcional, né? Entramos no budismo de novo. Se isso, né, ser extremizado e corriqueiro, contínuo, pode virar, né, vitimismo no futuro. É aquela pessoa que está propensa a sentir demais sobre as situações, né? Aí vira realmente tristeza absoluta. Mas é bem assim que funciona. Então, ao olhar no espelho, você já pode, inclusive, dizer: corpo astral, saia de mim. Imagine ele saindo, né? Você consegue fazer a imagem de qualquer coisa na mente. Imagine um segundo, né? Exatamente a sua imagem e semelhança, só que mais energético, translúcido. Vai ser automático que você vai ver assim, dessa forma, e ainda saindo uma bola azul de luz desse corpo. Agora passou para o quê? Viagem mental, onde você está só com a mente. Quando você está em corpo astral, você está com corpo astral e mente. Quando você está em corpo físico, você está em corpo físico, corpo etérico, corpo astral e mente. O que acontece, né? Você vai ver, quando acontecer mesmo, que você vai se assistir no sonho. O corpo astral vai dormir, porque tem que dormir um para acordar o outro. Nunca dois guardas podem estar dormindo na mesma hora. Senão, né, é portabilidade para os rufiões. É aí que é a importância do despertar da consciência em todos os corpos. Porque se um corpo dorme, não se recondiciona e não há proteção, não há escudos através do aura, ele está aberto, né, para doenças, inclusive. Se o corpo astral está dormindo e está desabilitado de suas proteções, ele também é contagiado, sem se perceber. É como andar, né, vocês conhecem aquelas pegadeirinhas, o pega-pega que a gente chama, né, no popular. Você olha para o mato, como você não conhece, não sabe identificar, você passa e depois aparece na roupa e é difícil de tirar aquilo. E você nem viu, né? Você entrou no carro, no condução, você está no trabalho, o que é isso? Está grudado em mim. Você passou, se arranhou, tudo mais, e não percebe. É insensível, porque não está ciente, você não sabe identificar qual é a planta que larga aquilo. E você olha para o mato, você não vê nada. Você nunca identifica. É bem difícil até para os mais, vamos dizer, assíduos, né, na observação. Você não encontra a fonte tão fácil assim. Então, na frente desse espelho, você já usa tudo, né? Então, se você crê no que você tem corpo, seu corpo um dia vai se desfazer e antes ele não existia, quer dizer que ele é real, para momento. Sua alma, a mesma coisa, tem o seu tempo, só que um tempo mais estendido. Ela existia, existe e vai existir mais um pouco e vai também, dependendo do que ela tem de benefício para a evolução holística, universal, ela pode ser dissolvida a longo prazo ou até curto prazo,
ou ela se torna perene para que seja reaproveitado o material, dependendo do conteúdo que há dentro dessa alma, né? E o conteúdo é o próprio modo de vida, né? Como você viveu a vida. Uma vida anterior, que já foi produto de uma alma que tinha se ido e te deram outra, né? Para poder passar aqui. Toda a noite é um ensaio daquilo que acontecia antes de você ter corpo, onde você fica como você era antes, então sem o corpo, mas ainda ligado a ele, né? Porque você tem que passar para a experiência do corpo. Por quê? Porque a alma tem que entender o que é mais sutil que ela que está se iluminando, ela que precisa de iluminação, porque ela é o atravancamento, é a pedra de tropeço no meio da psicoponte, né, entre o espírito e a matéria. Inclusive, né, Shakespeare dizia que há, né, tantos mistérios entre o céu e a terra que só a vã filosofia possa conceber, porque o entre é essa alma que não se ilumina nunca, que acabou se tornando sombra, ou corpo lunar, que não era para ser, já era para ser solar. Esse é o atraso. E para o solarizar, tem que se colocar luz sobre isso. O que é? É informação e ver. Você deve crer no corpo astral? Não, você deve conceber intrinsecamente, cabalmente, crucialmente, que a alma é uma parte sua. Como você não pode contestar que seu braço é parte do seu corpo, seus dedos, suas unhas, né? Seu cabelo é parte de você, ele só não é seu quando ele cai. Nossa mortalidade, células mortas, tudo mais, que daí não há mais como identificar, porque ela agora é parte do ambiente. Vai acontecer com todo o nosso corpo, inclusive a nossa alma. Mas durante isso, o que está valendo, o que fica é informação. Então você deve conceber essa alma, não é acreditar nela. Você não precisa acreditar no corpo para você afirmar que você tem um corpo. A alma tem que ser assim também. Isso é despertar da consciência em outros planos. Isso é expansão. E o espírito, tudo que é, pronto. Afirma para ti: eu sou tudo o que é, mas em mim onde tudo o que é, não aqui. Aqui eu estou separado da planta, estou separado do chão pelo contato dos elétrons, estou separado inclusive das minhas sandálias, do meu sapato, da minha roupa. Mas estão em contato, né, que na verdade é um contato elétrico, que vamos chamar de tato. Que nada pega nada, por isso que o apego é errado, gente. Mesmo aqui, onde tudo parece tocado, você não toca em nada. Então, é estúpido, pueril, infantil, achar que você deve levar ou agarrar ou se apegar a alguma coisa. Você deve usar todas as coisas, inclusive a alma, né? Que também é um veículo seu, ela não é sua, ela é um elemental em você. Então, você fazendo isso, você pode simplesmente evidenciar que você tem várias coisas, fatores que você se limita aqui. Por exemplo, vai descobrir no plano astral, você pode fazer isso em sua cama ou no próprio chão. Dê um pulinho e diga assim: eu não flutuei porque não estou no corpo astral. Você pode também fazer isso mentalmente, não precisa falar, caso você não queira acordar os presentes, né, da sua residência. Seus parentes, sua família, sua esposa, seus filhos. Mas pense, você também pode pegar, esticar o dedo, tentar esticar o dedo, né? Pegue com os dedos de uma mão, o dedo indicador de outra, fique olhando para ele. Se ele não esticar, você diz o seguinte: não esticou porque eu estou no plano físico. O dia que eu estiver, ó, o dia, tipo, eu não estou forçando, o dia que eu esticar meu dedo, eu estarei no plano astral. Porque eu primeiro tenho que estar no plano astral para depois eu fazer a mesma coisa para acabar caindo no plano mental e estudar a mente. Aí sim eu vou me tornar um psicológico, um
psicoterapeuta ou psico que você quiser, inclusive psicanalista real. Aí você se defronta com a tal da fera interna, vê se dá para resolver, vê se dá para domar, pelo menos, né? Ou se vai ser abatida, vai depender de você. Daí você decide, você constela isso, vamos dizer assim, entre aspas. Se é descendência sua, se alguém te colocou, você vai entender, você vai ver que não é bem o que você pensa. Então, dentro desse interim, vamos nos desenvolvendo. Então você acaba não se sentindo mais limitado. Pessoas que dizem, a minha vida está sufocante, parada. Você começa a entender o reflexo que é isso aqui, transitando conscientemente lá na causa. E você vai descobrir tudo. Tudo ao seu tempo, gradualmente. Daí essa é a verdadeira iniciação. Não precisa ficar nessas iniciações, batismos daqui, tão demorados, porque é um plano demorado. Aqui se faz mistério, porque a matéria esconde, né? A verdade está nas sombras, aonde? No carbono, atrás das estruturas. E não na luz, senão já estaria tudo respondido. Então você tem que ir, ousar ir onde você não tem coragem de ir. E o medo não entra nessas coisas, entendeu? Ele não permite que aconteçam essas coisas. E o medo não pode ir para lá, que você também macula os planos, que são apenas da energia. Não pode ter nada que bloqueie. E medo é massa. Comparado o sentimento do medo com o sentimento da coragem, para a coragem ele é massa. Em sendo que a coragem é energia livre. Então você vai descobrir a sua luz, sua sombra. Você também pode fazer uma técnica que eu faço, que dá muito certo, é colocar a mão esticada e tentar atravessar a parede. Se você não atravessar, você também vai falar a mesma coisa, verbal ou mentalmente. Não atravessei essa parede porque não estou no plano astral. Quando eu fazer isso, ou isso der certo, eu estarei no plano astral. Afirme isso 3 vezes. O cérebro vai passar essa impressão para o cérebro astral, e o cérebro astral, como tem 3 opções, é bem provável que um dia ou outro, uma hora inesperada, subitamente, ele lembra e a tal da consciência lúcida acontece. Em lugares que você jamais vai sem estar sonhando, né? E do que são feitos os sonhos? Do que é feito o plano astral? Primeiro plano que você vai no sonho. Ele é a união de Adi, né, que é ainda um elemento indescritível do Atman, da primeira dimensão. Da segunda dimensão, Anupadaka, também indescritível, que é, se o primeiro Adi é a substância do amor, não da união, perdão, Anupadaka é a substância do amor. O que é amor? Eu sei o que é amor, eu sinto. Tá, mas para você sentir, tem que ter substanciação. Depois, o que tem? O Akasha, que é o plano causal ou mental abstrato, onde estão os registros, onde você faz a verdadeira constelação agora cósmica, né? Inclusive essas técnicas de constelação, para você não olhar para as constelações mais. Você não vê ninguém olhando para o céu. Você fica olhando para onde? Para a caneta e o papel. De quem? De terceiros, né? Que te destina. E você nem sabe se aquele ser sabe do próprio destino dele. Ele nem é outorgado a isso. Então, ele tem essas 3, mais substância do plano mental, manas, ou substância manásica, tá? Que é a substância do pensamento, que é também indescritível ainda, mesmo já sendo a nossa tônica, como homem racional. O plano astral já é mais fácil. O plano astral é uma mistura de água e fogo. Por exemplo, você colocar, tinha o Kesh, né, o Dr. Kesh, acredito que turco. Na pandemia ele nos ensinou a colocar eletricidade, com um devido cuidado, num copo d'água. Você criaria um plasma, se depositava no fundo do copo um plasma. O corpo astral e o plano é feito basicamente daquilo.
porque ele também usa da bateria, por ser um corpo antropo, né, com forma, morfo e não amorfo, ele precisa do imediato de baixo, que é o plano, que é a energia vital do corpo etérico que não pode se afastar jamais do corpo físico, e quando ele se afasta é o fenômeno da doença ou da morte. Ele se alimenta, né, toma de substrato a parte vital, então entra água no plano do fogo, plano da visão, que é o plano astral. E nisso um curto-circuito, e nisso já forma os corpos. O plano astral puro, ele é todo fogo, mas quando ele se torna, para ele, criar vida em movimento, né? Até tem um ditado assim: eu sou movimento. O que você é? É movimento. Quando você está manifestado, está existindo em qualquer parte do universo, qualquer graduação, você é movimento. É só isso. Então forma corpos, com essa mistura água-fogo, plasma, através de um curto-circuito. Da mesma forma, né, que o elétron, ele não é daqui, tá? O elétron é causal, ele escapou para cá, lá na formação dos mundos, fecharam, né, trancaram, é como se trancasse, tirasse uma bomba e tranca a porta, né, e se virem, né, quem sobreviver. O elétron é assim, ele tanto pode te matar na eletricidade, como ele te dá a vida, ele está dentro de você te animando. É o próprio elemental da vida na existência, de corpos, formas. O que faz tudo se movimentar. Então você fazendo todas essas práticas, né, possa que uma vai dar certo. E outra, você tem que estar ciente que esse corpo dorme. E outra, vai acontecer um fenômeno eletrônico na hora de dormir. Pode ver que o cérebro ele nunca jamais percebe a hora de dormir. Da mesma forma que a maioria das pessoas não percebem qual é a sensação da morte quando morrem. É tudo muito súbito, muito rápido. Porque quando se trata de coisas, trânsitos para o sutil, é tudo muito rápido. Por exemplo, quando você dorme, é tudo muito rápido. Quando você viu, você já dormiu, não sentiu o cérebro, o corpo não sentiu o trânsito e você já está lá sonhando. A morte é a mesma coisa. Por isso que as pessoas confundem. Será que eu estou morto ou estou vivo? Porque vê que continua no mesmo estado. Se estava se sentindo mal, possa que aquilo amenize ou seja anulado. Se a pessoa é muito apegada, ela continua com aquela dor, mas não tem mais o corpo de dor com os receptores nervosos. Ok? Então, todas essas coisas é sim autoconhecimento e não outras. Autoconhecimento não é apenas você sentar, né, e ficar, sei lá o que fazendo, olhando para a parede e dizer estou aqui, então, porém existo. Sabe, não foi bem isso que o filósofo quis dizer. Então, gente, essas técnicas são muito ricas para o autoconhecimento, não há outras portas, tá? A informação acadêmica é muito boa para você ter uma base, a instrução ou encaminhamento religioso também, iniciático, mas vai chegar um ponto que se você ir atrás do que realmente eles falam e não praticam muitas vezes, não condiz frente e verso, né, nos arautos que estão te passando conhecimento, você vai por si, chega um ponto que você não precisa mais de escola, religião, política, ciência, que você se cientifica, se politiza, né, se auto-inicia e se auto-religa. Aí você vê que todas as coisas são necessárias, mas não são essenciais, ok? Outra observação que dá para você fazer é quando deitar na cama, tentar observar, sentir o contato de seu corpo, da pele, com sua roupa e com a cama, com o colchão da cama. Tudo que você está, né, e vendo tudo com estranha surpresa, como se você nunca estivesse tido no seu quarto. Pá, mas eu conheço o meu quarto. Mas se você fazer isso, você vai descobrir a manchinha no canto, a teia de aranha que você não, né, jamais olha. E aí você vai descobrir, ainda vai vir
né, informações, insights de que você tem medo da aranha, por isso que você não foi lá. E isso vai ir para o sonho e você vai destrinchar no sonho. Ok? Paz reverencial a todos e bom curso. Pratiquem.